bem-vindos ao Politicando com Jack. Hoje eu vou falar rapidamente da situação que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Vou dar uma pincelada muito rápida para vocês poderem tirar as próprias conclusões de que por que a declaração do nosso presidente na semana passada foi tão grave. Por que existe realmente uma ameaça de um conflito eminente, prestes a explodir no leste europeu, e como tentar aqui dar a minha pincelada filosófica de como que a gente poderia fazer para minimizar isso no médio prazo. Depois da vinheta. Para entender a situação da Rússia, a gente tem que olhar um pouquinho para trás, o histórico do país como um todo. Moscou está situado no coração da Eurásia, desse grande continente que representa a maior porção de terra contígua do mundo. E essa região, geopoliticamente falando, é uma região muito estratégica para esse controle, para essa hegemonia nesse território, na Europa e na Ásia, e, consequentemente, no mundo. Então, a Rússia, que tem esse ponto privilegiado geopolítico, em contrapartida tem uma grande desvantagem, que é um território muito aberto, plano, sem empecilhos geográficos que levaram a grandes invasões de vários lados, os mongóis, os franceses, os alemães. Então, a expansão da Rússia territorial muito foi por conta de um entendimento de uma necessidade de defesa em relação aos seus vizinhos que o ameaçam. E a Rússia chegou ao ponto, na Segunda Guerra Mundial, até ali metade da Alemanha, onde aconteceu o Muro de Berlim, A gente tinha a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, russa, e nesse ponto que foi criado, nesse período foi criada a OTAN como uma resposta para evitar que a Rússia efetivamente dominasse o mundo, porque ela já tinha dominado grande parte desse coração e desse entorno, e ela estava pronta para expandir maritimamente e efetivamente conquistar boa parte do mundo, alcançar novos recursos, novos aliados, enfim. E a OTAN fez esse pacto, criou esse pacto justamente para evitar que a Rússia conseguisse um acesso fácil para o mar e continuasse a sua empreitada expansionista. Isso culminou na Guerra Fria, a Rússia se colapsou por causa do seu tamanho, os países que ela vinha anexando à União Soviética, muitos permaneciam com revoltas locais a essa anexação, e a Rússia, como outros grandes impérios na história, colapsou, e isso foi marcado pela queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. A Rússia ficou muito fragilizada, se recolheu, aceitou a sua condição, mas o estilo de vida, a cultura russa nunca arrefeceu o seu intuito de combater a democracia. Então, quando a gente fala, vê aí muito se comentar sobre a ameaça comunista em nível global, a China, isso tudo são cortinas de fumaça, porque a China também não é comunista. A China, a Rússia são totalitaristas. Então, a Rússia nunca desistiu, nunca se recolheu, nunca aceitou a democracia, e o Putin, que tem um histórico de doutrinação da KGB, digamos assim, está se preparando há muito tempo para retomar esse espaço, esse cabo de guerra que se começou lá atrás com a expansão da União Soviética. Então a intenção da Rússia na Ucrânia é retomar um território estratégico que a OTAN ameaçou anexar, o que seria uma perda maior ainda de poder e uma vulnerabilidade para a Rússia,
E ela aproveitou o momento oportuno da situação geopolítica atual do mundo, por causa da fragilidade da pandemia, por causa da proximidade que a Rússia vem fazendo com a China. Só para vocês terem uma ideia, desde a década de 20, se eu não me engano, nunca teve tão poucos soldados defendendo o leste da Rússia, né? As fronteiras ali com a China e com a Mongólia. Então, a Rússia está se sentindo confortável para deslocar suas tropas para fazer essa empreitada novamente rumo à Europa, e a Ucrânia é o primeiro alvo. Tudo indica que o Putin não vai parar, ele está obstinado, ele está se preparando há muito tempo para isso, vem trocando a reserva de dólar do país por ouro, vem estreitando a aliança comercial com a China, e os Estados Unidos e a Europa não têm intenção nenhuma de mandar tropas, não tem condição de validar uma possível terceira guerra mundial. A Ucrânia não vale o esforço, essa que é a verdade. A Ucrânia está sendo deixada à própria sorte. Estão abastecendo com suprimentos e armamento, mas não com soldados. E a Rússia é um poderio militar infinitamente maior. Então tudo indica que a Rússia vai sim continuar empreitada invadindo a Ucrânia e muito provavelmente não vai parar por aí. E aí o que o mundo está fazendo? O que o mundo pode fazer? Está criando sanções contra a Rússia. Estão se congelando bens, propriedades, a elite russa está sendo cerceada de circular em países democráticos, que fazem parte da OTAN e tal. Só que isso é muito pouco para afetar o humor do Putin. Ele já sabia que essas sanções iam acontecer, está preparado para isso. E a Alemanha, que não estava se esperando que fosse se posicionar, porque hoje tem uma dependência do gás russo muito grande, e se terminou agora recentemente mais um gasoduto para aumentar ainda mais o comércio desse recurso com a Rússia. A Alemanha se posicionou e falou que não vai abrir esse novo gasoduto. Então, minimamente, está se tentando criar sanções. Mas a verdade é que os Estados Unidos está fragilizado, Biden não está fazendo um bom governo, o povo americano está dividido em torno dessa questão, a União Europeia já vem sofrendo muito tempo com os refugiados, né? E vai sofrer de novo, porque muito provavelmente muitos refugiados da Ucrânia vão para os países da União Europeia e também não tem condição de assumir uma guerra e sanções econômicas muito pesadas. Então o tabuleiro político está muito delicado. E se vocês acham que essa ideia de que o comunismo que é a grande ameaça global, não é. A verdade é que a grande ameaça global é a antidemocracia. Os países totalitários não aceitam a democracia, enxergam a democracia como um problema, como uma criação de uma ideia falsa de que as pessoas individualmente vão conseguir se entender no coletivo. Eles entendem que precisa de um líder forte, um governo unificado para resolver tomar as melhores decisões para todo mundo. Então a gente tem esse conflito de ideologias, sim, e não é o capitalismo contra o comunismo, é a democracia contra o totalitarismo. Think about it. E aí quando o Bolsonaro vai lá e publicamente diz que se solidariza com o povo russo, primeiro, isso demonstra que ele provavelmente não tem ideia da gravidade do que está acontecendo. E segundo, ele está assumindo que ele é favorável a um regime totalitário muito mais do que um democrático. Então, assim, vocês que ainda não entenderam o quanto Bolsonaro não é nada do que ele fala, tá aí a prova. A China e a Rússia estão mais alinhadas do que nunca, apesar de ainda terem conflitos pontuais entre eles. Isso inclui também outros países onde não existe democracia, como a Venezuela, Cuba. E aí vem o Bolsonaro, nesse cenário geopolítico catastrófico,
se solidarizar com o inimigo, né? Colocando assim de uma maneira muito superficial. Então, por isso que foi muito grave esse pronunciamento do nosso presidente. E isso é mais uma prova cabal de que esse governo não tem nada de liberal e democrático. E se Putin é conservador, ele é conservador no sentido de manter um regime totalitarista e não o conservadorismo que a gente prega dentro de uma democracia. Essas ideias são completamente diferentes e faz parte da guerra política a desinformação. Então, essa divisão que está acontecendo entre a população americana e agora o Bolsonaro está importando mais uma vez essas ideias que não fazem o menor sentido para o nosso contexto, estão muito relacionadas a uma ideia de totalitarismo. Então, gente, a coisa realmente está muito grave, tudo indica que a gente vai ter impactos econômicos gigantescos, porque realmente é um cheque, é uma sinuca de bico. A Europa, os Estados Unidos precisam fazer sanções contra a Rússia, porque senão ela vai continuar retomando a expansão territorial e a influência que ela tinha antes, mas isso vai afetar muito mais a União Europeia e os Estados Unidos do que a própria Rússia. E aí eu prometi que ia falar para vocês aqui qual é o meu ponto de vista do que vai acontecer e de qual é a solução para esses conflitos globais que já vem há séculos acontecendo, faz parte da história da humanidade, e a gente achava, né, eu pelo menos achava, que o século XXI isso ia começar a arrefecer e a gente ia migrar para um futuro mais promissor. Mas com os eventos recentes parece que não é o caso. Mas qual é a questão? A questão é, essas sanções que são muito pesadas, muito principalmente para o lado democrático, tem muito a ver com o gás e o petróleo russo. Para a Rússia realmente ser afetada por uma grande sanção, a gente teria que globalmente parar de negociar gás e petróleo com a Rússia. Só que são recursos que muitos países dependem. Muitos países querem continuar negociando com eles. E se essa sanção vier, bom, a gasolina aí está já a R$ 7,50, R$ 8,00. Imagina para quanto que não vai. O dólar, então, nem se fala. Porque o jeito que os Estados Unidos vai ter de ajudar a União Europeia é fornecer gás líquido para suprir essa demanda cortada de uma possível contra-sanção russa. E aí o petróleo e o gás no mundo inteiro vão disparar. Por que eu estou falando tudo isso? Já deu uma volta, né? Desculpa, gente. Eu estou falando isso porque o calcanhar de Aquiles do mundo hoje é a energia. Tudo passa por uma questão energética. Não só as questões ambientais, a produtividade, a subsistência. Você produzir alimento, você em países frios ter condição de gerar aquecimento, transporte de carga, de pessoas, tudo passa por energia. Então, qual é a solução para justamente os países pararem de ficar tão dependentes e nesse cheque hegemônico, geopolítico, de governos totalitários? A gente precisa acelerar o processo de desenvolvimento tecnológico na área de energia. Para mim isso é uma coisa muito óbvia. Então, quando eu falei lá no meu outro vídeo de utopia, que eu falo das usinas de fusão nuclear, que vão revolucionar tudo no mundo, como a gente entende, como a gente vê a nossa cultura, como a gente tem acesso a alimento, roupa, moradia, também passa por se libertar dessas amarras econômicas internacionais. Porque se os países conseguem uma certa autonomia energética, conseguem produzir energia de uma maneira barata, é fácil você criar sanções em países como a Rússia, que dependem de vender petróleo e gás para o mundo. E outra coisa que a gente precisa se dar conta é que, mais uma vez, a história não se escreve em poucas décadas, e sim em alguns séculos. Então, muito dessa ideologia totalitarista que a gente vê hoje na China, na Rússia, em Cuba e na Venezuela, também é uma questão ideológica hereditária, porque esses oligarcas, essa elite,
esses componentes que permitem que esse sistema totalitário exista, eles vão se enfraquecendo à medida que as gerações vão se sucedendo. Então, não adianta também que a solução não vai vir de um dia para o outro. Eu realmente acredito que à medida que esses grandes ditadores vão saindo, né, vão entrando para os livros da história, saindo da atividade, entrando para os livros, que o mundo vai se arrefecer e muito provavelmente a gente vai rumar para um globo mais democrático. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo vai depender muito desses próximos anos que vem por aí, principalmente nas nossas relações com a China e com a Rússia e com os líderes que a gente vai escolher para o nosso país. Porque se a gente continuar escolhendo essas tralhas que ficam se associando e usando política internacional como se fosse o seu cercadinho para falar para o seu eleitor, o povo brasileiro é que se dane, né? Essa aqui é a verdade, é isso que está acontecendo. Então vamos refletir sobre o assunto, vamos tentar espalhar um pouco essa noção. Acho que as pessoas têm que entender minimamente o que está acontecendo ali na Ucrânia, o que isso pode suceder e o que isso realmente significa para a gente aqui, num cenário que parece tão longínquo, mas a gente está num mundo globalizado. Então, com certeza isso vai interferir no nosso dia a dia. É isso que eu tinha para falar, gente. Mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês. Um abraço. Então, será que o senhor não estaria disposto a voltar para a Rússia para convencer o homem lá a parar com as agressões? Eduardo, ele quer que eu volte para a Rússia para convencer o Putin. O que você acha? Eduardo! Bora, pai, não esquece do cartão corporativo. Biden, dessa vez você foi longe demais. Uma bomba atômica seria um ataque muito mais honrado. Pô, Putin, desliga aí. Agora eu vou te ensinar a comer farofa. Mostra pra ele, pai. Essa você não viu chegar, né, Putin? A inteligência americana trabalhando em conjunto com a burrice brasileira. Ó, primeiro tu vai encher a boca de farofa assim, ó. E aí tu fala normalmente sem se preocupar com quem tá perto. Vai ter retaliação. Que retaliação? Olha seu Twitter. A tática malandra e astuta da Rússia e demais bumbuns gulosos do Oriente sentados numa mesa sórdida junto com os calcinhas encravadas da China e os mesmos de sempre querendo derrotar o Zéu não prevalecerão. Quem escreveu isso no meu Twitter? E eu, Biden, fui contratado pra ser a comunicação do seu governo. Putin, seu vagabundo! Boa noite. O conflito entre Estados Unidos e Rússia se agrava. Armas de destruição em massa estão sendo utilizadas por ambos os lados. Especialistas acreditam numa nova tecnologia imbecilizante, uma vez que a população americana agora acredita em terra plana, enquanto o novo passatempo dos russos é a guerra de farofa. Enquanto isso, o PIB brasileiro sobe 5 pontos e a Bolsa Brasileira bate recorde. Eduardo, o que será que causou isso? Não faço a menor ideia, pai. Melhor a gente voltar pro Brasil. E a Bolsa cai. Não, melhor ficar aqui, Eduardo. A gente tem que ajudar o Putin. E a Bolsa sobe. Não, pai, vamos voltar. E a Bolsa cai.